mais um vídeo e agora eu vou falar de um dos meus maiores amores. Com certeza não vai ser o único vídeo sobre esse assunto. Aqui tem muitos conhecimentos na área do yoga, né, do yoga tradicional, do qual eu não domino. Eu sou simplesmente praticante, porém eu estudo muito yoga na prática, né, da minha prática médica, de como utilizar o yoga. Eu tenho 5 anos e meio de prática e eu já pratiquei algumas modalidades do yoga. A minha prática que eu mais faço é o Hatha Yoga, mas além disso eu pratico bastante o Air Yoga. Além disso, eu já fiz por muito tempo o Ashtanga, e aí de vez em quando eu tô afim, eu faço o Vinyasa Flow. Cada uma dessas modalidades, elas são diferentes, cada uma tem as suas particularidades. Algumas são mais tradicionais e outras mais modernas. A yoga, ela é uma prática milenar indiana, ela tem uma questão espiritual e não só física. A gente tem vários pilares do yoga, né? Além do Hatha Yoga, que é de fato a parte física, mas tem o Karma Yoga, o Raja Yoga, e cada uma delas vai falar um pouquinho sobre uma coisa específica. Como eu disse, não é minha área de formação, não é o que eu mais sei sobre o yoga, e até por isso não gosto de entrar muito nesse assunto. Uma aula tradicional de Hatha Yoga é dividida em 3 elementos: a respiração, que são os pranayamas, as posturas, que são os asanas, e a prática de meditação. Inclusive, estou aqui, né, com o Mindfulness, que mais pra frente eu vou até fazer um vídeo sobre específico de Mindfulness e meditação, mas estou aqui temática. Importante dizer que as outras modalidades não necessariamente se dividem dessa mesma maneira, mas todas elas têm os seus asanas específicos, têm as suas práticas, né, de respiração específicas. E cada uma delas, eu não vou entrar aqui muito sobre como é cada uma delas, pretendo falar disso em outro vídeo. Cada prática de respiração e também um pouquinho sobre os asanas. Algumas curiosidades, eu acho que todo mundo já ouviu do yoga a gente dizendo Namastê. E eu acho que é uma curiosidade legal de dizer que o Namastê significa: o Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você. É muito comum que me perguntem se ela é uma prática que é possível desvencilhar, né, a parte física da parte espiritual. É difícil, porque é bem defendida essa questão espiritual do yoga, mas não é uma coisa assim, eu sou católico, eu sou evangélico e eu não posso praticar o yoga sem ter essa parte espiritual. Não é isso. Ele pode sim, você se envolver um pouco só na parte física do yoga, principalmente das modalidades mais contemporâneas e modernas. O autoconhecimento, é o autoconhecimento do seu corpo, ele fala muito sobre isso. E além disso, o viver o presente, que é viver o agora. Tentar não sofrer com as coisas do passado e não sofrer também com as coisas que vão vir no futuro. Sempre que tem uma prática de yoga, é muito comum que os mestres digam: esqueçam o que você deixou lá fora e não pensem no futuro. Viva o agora. E com isso você consegue devagarzinho levar isso para a sua vida. O yoga chegou no Brasil em 1947 e aí depois ele foi se difundindo. Existe um documentário no Netflix que chama Awake, que também fala um pouquinho sobre a chegada, né, do yoga nos Estados Unidos e como houve um pouco de preconceito sobre essa prática, dizendo que as mulheres elas iam ser sexualizadas por essa prática, dizendo que yoga também teria alguma conexão sexual e assim, né, na verdade a gente até pode estimular o chakra sexual no yoga, mas ele não é uma prática sexual de maneira alguma. Existem sim as práticas mais tradicionais, que são, né, o Hatha Yoga, o Ashtanga, o Iyengar, que são práticas que são mais baseadas na Índia e elas têm tradições um pouco mais rígidas. Já as práticas mais modernas, que trazem, né, o Power Yoga, o Air Yoga, e eles vêm trazendo, não que são práticas que não levem em consideração a espiritualidade. É muito comum que todas essas práticas tenham, né, um discurso de viver o agora, tenham um discurso de amar o próprio corpo, mas são práticas que foram adaptadas para o mundo ocidental. Muitas coisas que para os indianos é muito fácil, para nós não é fácil, pelo fato da nossa cultura ser diferente. Agora, como médica, como recomendar o yoga? O yoga, ele não é um exercício que está muito relacionado a ganho de performance, como seria uma corrida, diminuição de tempo, ou mesmo um ciclismo e natação. Ele é um exercício de conexão com o seu próprio corpo. Ele traz todos os benefícios de um exercício. Melhora da glicemia, da pressão alta. Também quero falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos.
e também, muito importante, a melhora da depressão e da ansiedade. E isso é uma coisa que eu acabo recomendando sim o yoga para os meus pacientes. Muitos já praticam outra atividade física e que yoga ele é uma atividade complementar que funciona super bem. Então, você pode ser um praticante, um grande praticante de yoga e praticar musculação e corrida pensando em otimizar o yoga e até, prevenção de lesões no yoga, como você pode ser um praticante de outra modalidade e usar o yoga para autoconhecimento corporal. Uma coisa muito interessante do yoga é que ele, de fato, diminui alguns marcadores inflamatórios. O que isso quer dizer? São alguns marcadores que estão ali no nosso corpo, substâncias, para dizer que nosso corpo está inflamado, o que não está, o que é meio óbvio, afinal são marcadores inflamatórios, e ele é capaz de diminuir. Não são todos os exercícios que são capazes de fazer isso. Claro que a gente ainda não conseguiu provar que o yoga é capaz de diminuir doenças inflamatórias ou coisa do tipo, mas a gente tem esses achados. E também muito relacionado à questão do estresse, os hormônios de estresse. O yoga pode sim auxiliar um melhor controle desses hormônios. E isso é muito legal. Saber que existe um exercício que foi inventado há milhares de anos atrás, que é capaz de controlar o estresse que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Uma pergunta que eu recebo bastante quando eu falo sobre yoga é sobre emagrecimento. Será que o yoga emagrece? Ele é exercício suficiente para emagrecer? O yoga, com certeza, é que a gente melhora a consciência corporal. E isso, de acordo com as pesquisas, podem estar relacionadas à autoestima e uma melhora da autoestima. Independente se você mudou ou não o seu corpo com a prática, você se sente mais confortável nele. Bom, apesar de eu recomendar muito yoga para muita gente, eu vejo um erro na recomendação do yoga de muitos médicos. Por quê? Porque eles não conhecem a prática. E aí eles vendem muitas vezes ou como uma prática muito leve ou como uma prática muito pesada. E na verdade o yoga ele é adaptável. A gente tem que levar em consideração o seu condicionamento físico até para saber qual modalidade escolher dentro do yoga e qual você está mais preparado para fazer naquele momento e qual combina com você, qual você de fato pode praticar. Tem algumas questões de contraindicação de acordo com a sua doença do yoga e é importante que você converse com um médico que de fato conheça a modalidade. Por quê? A modalidade não é fácil. Eu gosto de dizer para todo mundo que está começando para não romantizar o yoga, porque provavelmente a primeira vez que você for numa aula de yoga, pode ser que você se sinta super envergonhado. Você vai ver pessoas alcançando o pé, virando para cima, e você não vai conseguir. Principalmente se você não está acostumado a esse tipo de exercício. E tá tudo bem. Eu, no começo, não conseguia fazer metade das coisas que eu faço hoje. E assim, você vai conseguindo. Eu gosto do yoga até para você entender motivação. Porque a evolução no yoga não é das mais rápidas do mundo. Mas você vai vendo que pequenas conquistas valem a pena. E com isso você consegue levar para outros ambientes da sua vida. E valorizar até pequenas conquistas. E assim, até fazendo a meia-culpa, é muito comum que o que a gente poste no yoga sejam muitas invertidas, posturas difíceis. E o yoga também não é aquilo, A gente passa muito mais tempo fazendo posturas básicas, posturas deitadas e posturas, de sustentação do que aquelas posturas que a gente posta no Instagram, fazendo a minha culpa. Eu também posto muito mais as posturas invertidas, aquelas posturas difíceis, do que de fato as posturas que a gente chama, de descanso. Mas todas as posturas, seja ela posturas invertidas ou posturas calmas, todas elas têm um benefício da saúde. Cada uma tem o seu benefício específico. Os indianos têm livros dizendo exatamente qual órgão, qual chakra estaria mais ativado em cada uma das posturas, assim como em cada uma das respirações. A gente, no mundo ocidental, numa lógica mais lógico-matemática que a gente defende aqui para a medicina, algumas coisas a gente não conseguiu transcrever exatamente como eles acreditam. Assim como na medicina chinesa e acupuntura, eles acreditam que as coisas funcionam de uma maneira e aqui a gente acaba, valorizando um outro tipo de pensamento. Isso é bom de levar em consideração. Quer dizer que um tá certo e o outro tá errado? Quer dizer que cada um tem seu modo de pensar. E devagarzinho, às vezes, coisas que as pessoas consideravam bobagens, depois passa um tempo e sai alguma pesquisa aí já na nossa lógica matemática, mostrando que na verdade aquilo era positivo porque atingia algum neurotransmissor em alguma coisa específica. Então, claro que a gente não pode negar o avanço da ciência, mas entender que existe também uma ciência nessas práticas milenares.
É que nem aquelas receitas da vovó, né? Que algumas funcionam. Esse é um assunto que eu adoro, não só como médica, mas como eu mesmo, Carolina, amo yoga. Acho que quanto mais eu estudo, eu tenho acompanhado, né, os estudos que têm saído no yoga, para saber dessa parte realmente mais ocidental, sobre como a gente encara esse exercício. Também pretendo mais para frente estudar um pouquinho mais sobre a Ayurvédica e também como os indianos, né, como o mais tradicional encara yoga e conseguir juntar dessa maneira. Então, de longe, esse é um assunto que eu pretendo dividir com mais coisas mais pra frente. Mas é isso, até mostrando pra vocês que é um exercício que vale muito a pena. Então, bora lá!